Olá, nós falamos ao vivo do estúdio da JF TV Câmara. Começa agora mais uma edição do Em Pauta. Hoje nós vamos conversar sobre ações de combate à violência contra a mulher. E é sobre isso que nós vamos conversar com a vereadora Letícia Delgado. Vereadora, você que tem um trabalho atuante sobre a defesa da mulher, eu gostaria que você falasse sobre os projetos que a senhora entrou aqui na Câmara Municipal, quais são essas ações e como que está o andamento aqui na casa. Bom dia a todos, que estão nos ouvindo agora no momento dessa sessão. Então, na verdade, a gente tem 2 projetos em tramitação, temos outros também, mas um deles é sobre a obrigatoriedade da administração pública municipal determinar a fixação de placas de conscientização em relação à violência contra a mulher nas repartições públicas, assim, não só com o sinal vermelho, que é um sinal significativo implementado pelo CNJ de prevenção à violência contra a mulher, uma sinalização e uma conscientização, mas também os canais de denúncia e de articulação da rede. A gente entende que uma grande política de prevenção às violências é a informação. Então, a partir do momento em que você divulga informação, coloca isso visível para a população, a gente sabe que nas repartições públicas nós temos não somente servidores e servidoras públicas trabalhando, mas nós temos também a população que vai ter acesso àquele serviço. A gente entende que isso é uma medida que ela é importante para que a gente possa multiplicar, na verdade, a política de prevenção. E a outra dela, a gente está criando uma política municipal de atenção aos filhos e filhas de feminicídio em Juiz de Fora. A gente sempre fala, a gente sabe a crueldade do crime de feminicídio. Nós, no ano passado, em 2024, nós tivemos no Brasil mais de 1.400 mulheres vítimas de feminicídio, só que a gente ainda não consegue ter um olhar tão atento para as vítimas indiretas do feminicídio. Quando uma mulher morre, ela deixa uma família, ela deixa parentes e, muitas das vezes, ela deixa os órfãos do feminicídio. Então, a nossa iniciativa foi justamente para a gente pensar como é que o município de Juiz de Fora pode se articular intersetorialmente, ter uma atenção focada para essas crianças dentro de uma perspectiva de que essas crianças também são vítimas indiretas dessa violência. Então, a necessidade da articulação da rede, a necessidade de uma política de assistência social, uma necessidade da gente criar um espaço que seja um espaço intersetorial e de diálogo com as forças de segurança, sempre respeitando o sigilo dessas crianças, das vítimas, mas no sentido do apoio e da possibilidade que nós temos junto ao poder público de também ajudar essas crianças a superar o impacto dessa violência. Então, a gente entende que é um projeto muito importante, porque a gente, muitas das vezes, a consequência do feminicídio não termina na morte da vítima, não termina, por exemplo, quando eu tenho um processo criminal. Então, a gente precisa de ter um apoio, para muitas das vezes, que são essas crianças, que são esses jovens que ficam órfãos, muitas das vezes, porque muitas das vezes o pai é preso, a mãe é morta. A gente sabe que os feminicídios acontecem muito em contexto de violência doméstica, familiar, e muitas crianças, às vezes, por precariedade das relações familiares, muitas vezes ficam órfãs e sem uma rede de apoio. Então, a nossa ideia é fortalecer toda a rede de prevenção à violência doméstica e familiar que já existe na cidade, que vem sendo impulsionada pelo governo federal, com ações que são de competência da Câmara Municipal, mas que podem também fortalecer essa rede. Tá certo. Vereadora Letícia, você falou sobre os casos no Brasil. Eu gostaria que você falasse também sobre a situação dos casos de violência contra a mulher em Juiz de Fora e também sobre a importância de fazer essas denúncias, de buscar ajuda. Aqui na Câmara Municipal a gente tem o CIAM, que pode ajudar essas mulheres a buscar ajuda, buscar uma medida protetiva, falar dessa importância de buscar um órgão de proteção. Isso, exatamente. O Brasil, como eu disse, a gente teve em 2024 cerca de 1.400 mulheres vítimas de feminicídio. Isso é muito sério, porque são mulheres que são mortas pelo fato delas ser mulher. Então, é um crime de ódio, é um crime que mexe muito com a sociedade e, obviamente, que isso é o fim de uma escalada de violência que, muitas das vezes, se inicia com episódios de violência contra a mulher, que a gente sempre fala que são múltiplas. É a violência moral, a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial. Então, a gente tem diversas formas de violência contra a mulher. E aqui em Juiz de Fora, para a gente ter uma ideia, no ano passado, a gente teve, em média, 12 notificações de casos de violência contra a mulher por dia. Múltiplas violências, a gente ainda tem que considerar também uma subnotificação. É por isso também que a gente também tem um projeto de lei na casa, que é justamente para que a gente crie
abrir um banco de dados na cidade em relação aos indicadores de violência contra a mulher, utilizando não só os dados da segurança pública, mas também do sistema de saúde, para a gente ter uma precisão maior em relação a esses indicadores. Então, a gente precisa de conhecer para que a gente também possa encaminhar para as políticas públicas, né? Então, aqui a gente tem a Casa da Mulher, que é um órgão da Prefeitura, a gente tem o CIAM, que é um equipamento aqui da Câmara Municipal, que estão sempre de portas abertas. A gente tem que conhecer, na verdade, o trabalho da Delegacia de Mulheres, a gente precisa de conhecer qual que é essa rede intersetorial que se propõe, na verdade, a ser a porta de entrada de uma mulher vítima de violência e também, muitas das vezes, se informar para poder denunciar, né? Mas, por trás disso, a gente tem que ter o poder público, porque, muitas das vezes, essas mulheres estão sendo vítimas de violência, elas estão em situações de muita vulnerabilidade social, de muita precariedade econômica. Então, de fato, elas precisam de muito apoio do poder público. Tá certo, vereadora. Muito obrigada pela sua participação. E você acompanhou mais uma edição do Em Pauta. Você fica agora com a nossa programação.